Olá, o Memória ABC está de volta, programa gravado dia 1º de julho. Memória ABC com nossos convidados, conversando sobre a história de Balneário Camboriú, as pessoas que para cá vieram ou aqui nasceram, mas enfim, contando um pouco da história. E hoje, Ademir Mafra, este profissional que chegou aqui em Balneário Camboriú em 1973, foi inaugurada a farmácia do seu Mafra. 15 de novembro, esta data vocês vão entender que teve mais vezes na vida do seu Ademir. Não é, seu Ademir? Tudo bem? Tudo bem, uma boa tarde a você, Adilson, uma boa tarde a todos. É um prazer enorme trazer alguma história da nossa família que eu considero assim, nós fizemos um pouco à parte na área de saúde de Balneário Camboriú. Pois é, 15 de novembro aqui em Balneário Camboriú. Mas quais são os outros 15 de novembro na história da sua família? Há quem diga, mas pelas histórias anteriores, a farmácia ela foi fundada em 15 de novembro de 1966 em Gaspar. Depois transferimos para Camboriú em 15 de novembro de 1966. Não, desculpa, 69. E viemos para Balneário de Camboriú em 15 de novembro de 1973. Aí tu pergunta, por que o 15 de novembro? Pois então. É que era uma data que o pai gostava muito e o meu irmão mais novo, Ailton, ele nasceu dia 15 de novembro. Então, tipo, essa data ele sempre gostou de usar. Que legal. Qual é a história da sua família com o Balneário Camboriú, né? Nessa chegada aqui, como é que era a cidade? Como é que vocês apresentaram os serviços de vocês vindo de Gaspar, vindo... A família de Luiz Alves, né? De Luiz Alves, nós já temos os filhos nasceram em Blumenau. O pai em Luiz Alves, ali no Escalvado, terra do Tigrão ali. E viemos para Gaspar, eu não sei se foi em 63 ou 62, muito pequeno, mas eu lembro a partir da data que eu comecei com o pai na farmácia, de 8 para 9 anos, que hoje o menor não pode mais trabalhar, mas naquela época era um orgulho estudar e trabalhar com os pais. É verdade. Quando nós viemos para Camboriú, foi uma solicitação de até um representante comercial que disse, ó, lá tem uma farmácia para vender, assim, eu acho que o senhor vai se dar bem lá, seu Mafra. E o pai resolveu vir e comprou. E eu vim antes junto com o funcionário para montar a farmácia. E nós abrimos as portas em Camboriú 15 de novembro. E em 73, devido à nossa clientela ser muito grande da cidade de Balneário Camboriú, eles convenceram o pai a vir para Balneário. Então nós construímos hoje ali onde tem uma casa que vende materiais e utensílios domésticos, móveis. É a Avenida do Estado, esquina com Israel. Não, Islândia. Islândia, isso. Isso. Ali começou a história em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. Na época, praticamente médico existia um só, o doutor Silvano, que era pai do fio despachante. Depois vieram o hospital Santa Inês, aí vieram, acho que foi o doutor Murilo, doutor Espósito, doutor José Geraldo, pediatra, e veio o José Gaia, que fundou o hospital, né? Mas naquela época sempre trabalhando bem, todo mundo em harmonia, o pai se dava bem com todos, e era um trabalho muito gostoso, porque naquela época nós tínhamos uma liberdade de ação dentro do estabelecimento de farmácia. Fazíamos praticamente de tudo, desde pequenas cirurgiazinhas, curativos, entendeu? Uma intoxicação maior. Hoje o que se faz num PA, nós fazíamos naquela época que era aplicado de repente. Na realidade, né, naquela época, o farmacêutico ele era um médico da família. Sim. Eu me lembro também, né, na época dos meus avós, dos meus tios, enfim, as pessoas iam lá e o senhor leva isso adiante até hoje, né? Sim, até hoje. Dentro das novas regras, normas, isso, né? Mas lá o senhor resolvia o problema do cidadão que ia, da família, da criança, do adulto, do idoso, todo mundo, né? Como é que era? É que assim, hoje é restrito a muita coisa, mas hoje a consulta de farmácia com um profissional farmacêutico presente, desde quando ela abre até fechar na farmácia, ela é por lei, ela é hoje habilitada. Então nós podemos fazer a consulta de farmácia, que eu digo que é uma triagem. A triagem ela segue assim, ó. Primeiro tu faz a análise, tu pode ver se os sinais vitais do paciente. Se tu vê que é alguma coisa que compete a ti tratar, ou às vezes nem só tratar, orientar, às vezes nem medicamento leva. Nós somos dessa época e sempre funcionou. E se for um caso de uma conduta mais específica, o que é uma conduta mais específica? Um atendimento de um profissional de medicina, de repente um exame como um raio-x, alguma coisa, nós encaminhamos
para os prontos atendimentos, principalmente o da Barra, o hospital, ou se não, onde a pessoa mora, aquele habita mais próximo, o posto de saúde onde está no bairro dele. Entende? Mas hoje o nosso atendimento ele se restringe praticamente limitado, mas ainda na consulta de farmácia e depois o resto que eu te expliquei. Se puder nós conseguimos atender, a gente atende, senão a gente encaminha. Agora, como a gente está falando de Balneário Camboriú, como é que a cidade lhe recebeu, a sua família aqui naquela época? E o senhor lembra de alguém, né, que hoje ainda, né, não esteja vivo, ou pessoas que já partiram, enfim, mas nomes marcantes que o senhor atendeu? Ah, tem. Inclusive até artistas grandes aí, eu atendi na época o Costinha, atendi aquela bem doidona, não lembro o nome dela agora. Meu Deus, bem falava voz grossa, bem doida, é uma cantora, inclusive. E atendemos atores globais, atores de outras TVs, que a gente às vezes reconhece na farmácia, mas tudo limitado, né? Uhum. Entende? Mas eles vinham para Balneário Camboriú? Sim, vinham na época veraneal, ou mesmo fora de época, e existiam 3 farmácias. Existia uma mais antiga no centro, uma bem antiga na Central, que fechou logo em seguida, e depois a nossa na Avenida do Estado. 3 naquela época. Naquela época. Depois nós vamos falar quantas tem hoje, Isso. mas vamos voltar às 3 lá. Isso. E todos também se davam bem, entende? Então todo mundo atendia, os clientes praticamente que davam preferência a nós, mas no verão aumentava muito o movimento. E vinha pessoas bem conhecidas, Décio Pitininho, eu atendi, entendeu? Então muitas pessoas assim que na época a gente marcou alguns, mas pessoas famosas a gente atendia na farmácia. E a cidade, como é que foi que acolheu a família Mafra? A cidade na época, ela quando recebeu com muito carinho, o pai já por ele ter sido candidato a prefeito em Camboriú, mesmo sem ganhar, mas até hoje em ter percentagem foi um dos candidatos mais votados. Ele em Balneário ele já conhecia as pessoas de líderes de comunidade política, então foi muito bem recebido. E naquela época o telefone era uma coisa raríssima, né? Mas nós fazíamos muito atendimentos externos, atendimento a domicílio. Desde aplicações até atendimento de consulta. E como é que chamava? Não tinha, como é que chamava? Preciso de alguém aqui para me atender em casa. Não, fulano está ruim, ciclano está ruim. Quem é que levava essa informação até o senhor? Geralmente alguém da família vinha correndo trazer alguma coisa aí, inclusive eu na época, eu comecei uma faculdade um pouco depois, mas o meu pai principalmente, um funcionário, e quando precisava de um translado para o hospital, que daí depois veio Santa Inês, nós mesmos levávamos, que na época não tinha bombeiro, não existia nenhum tipo de recurso. A única ambulância que tinha era um bombeiro de Itajaí, era uma rural muito antiga, e um daqueles Ford antigo, que era do antigo INPS, que hoje antigamente era perto do quartel militar lá de Itajaí. Então, para Balneário não tinha, o recurso era levar nos próprios veículos. Inclusive, às vezes, pessoas traumatizadas em acidentes, tudo, cansamos de levar. Nós estamos conversando com o senhor Ademir Mafra, ele que em 1973 colocou aqui mais uma farmácia da família, mas aqui em Balneário Camboriú, depois de ter já trabalhado em Camboriú e também na cidade de Gaspar. Então, 1973, mais precisamente no dia 15 de novembro, a família Mafra se instalou aqui, oferecendo seus serviços. Como é que era a cidade de Balneário Camboriú naquela época? Muito tranquila. A maioria das ruas, eram poucas ruas calçadas. A Avenida do Estado era os 2 sentidos, uma pista simples, única. Ali passava todo mundo, passava ônibus. Mas se tu fosse para a praia, era a época que tu tinha aí, às vezes até levar um chinelo de dedo, porque tu pisava nas rosetas. Mas era uma vida muito tranquila, muito. Entendi? A praia na época era assim, tinha muitos turistas daquela época, mas era de Curitiba, Blumenau, essa região de Rio do Sul, Brusque, mas do Paraná e do Rio Grande do Sul um pouco, mas era mais do Paraná, Curitiba principalmente. A Atlântica, como é que era aí? A Atlântica era praticamente uma rua única, quase não existia calçada, a areia se estendia com as mesmas rosetas que a gente cansava de enfiar nos pés, mas da calçada em areia ia até praticamente a água do mar, né? E ali nós íamos jogar, na época participar de alguns esportes, gostávamos muito de caminhar com os amigos na praia de um lado, por exemplo, até o Hotel Fischer, que para lá também era muito ruim de caminhar, até o Hotel Fischer, esse translado a gente fazia 2, 3 vezes por dia, às vezes em época de temporada.
Então era muito bom, muito bom. Só boas lembranças daquela época. E nós temos uma turma desta época, que depois fomos colegas em colégios, tudo, e nós fizemos uma reunião, pelo menos anual, todos os anos sem falhar uma, até hoje. Atendimentos inusitados que o senhor fez naquela época, o senhor lembra? Em Gaspar, que eu peguei, eu tinha pouca idade, 8 anos, mas eu lembro muito, lá o pai fazia atendimento, inclusive picados de cobras, pequenas cirurgias. Nós tínhamos na época uma enfermeira de Gaspar que trabalhava na farmácia. Então, assim, cobras era o que mais tinha, fora outras coisas, atropelamentos pequenos, ou quando era grande, levava para Blumenau também, mesma coisa. Em Gaspar, naquela época, não existia ambulância, era carros próprios. Então achava uma caminhonete, achava alguém, e o pai cansou às vezes de ir junto para manter o paciente pelo menos estabilizado um pouquinho, imobilizado, até Blumenau. Depois eles traziam o pai de volta, entende? Mas eu comecei com 8, 9 anos, e uma das atendimentos inusitados foi um atendimento a uma picada de cobra, e o balcão naquela época enchia, era muita gente, né? E o pai sempre pergunta qual foi a cobra. Tinha soro antiofídrico na farmácia, tinha geladeira, tinha maca para botar o paciente no soro, ele botava no soro, fazia o primeiro atendimento. Opa, esse eu vou ter que levar para Blumenau, para o hospital. Levava no próprio carro da família do paciente, quando tinha, que a maioria naquela época era carroça, ou levava nos nossos carros, que eram carros antigos na época, né? Mas dava tudo certo, graças a Deus. Mesmo levando para o hospital, nunca teve qualquer agravo. Nesses 53 anos de farmácia. E essa da picada de cobra aí, quando ele perguntou o que aconteceu? Ah, essa foi interessante, porque o pai perguntou, você perguntar, que tipo de cobra te picou? Jararaca, seu Mafra. E o pai disse, mas tem certeza? Ele tirou a cobra. Só que a cobra já estava morta. Mas sabes que a cobra, por causa dos estímulos musculares, estava em espasmo. E ele levou a cobra na farmácia? Ficou eu, o paciente e o pai na farmácia. O resto sumiu tudo. Todo mundo... Inclusive a enfermeira. Todo mundo correu. Sumiu, foi engraçado. Teve uma outra situação, mas aí foi em Balneário Camboriú, né? Do circo? Do circo. Qual foi a história do circo? Outra história espetacular. O circo veio para Balneário, precisava fazer o espetáculo de inauguração, numa sexta-feira. E daí, durante a semana, eles procuraram muitos veterinários, que naquela época quase não existiam em Balneário, mas casas que vendiam, faziam uso de produtos veterinários para tentar amenizar uma diarreia que o elefante tinha. E, por último, procuraram o pai. Daí o pai disse, não, eu posso tentar. Ele arrumou um balde naquela época de metal, colocou umas coisas lá e disse para eu, um primo meu, vai mexendo, vai mexendo. De vez em quando ele passava, olhava a consistência, não tá bom. Aí quando chegou na hora que ele queria, ele disse, agora leva lá no circo, manda eles dar. A gente deixou lá, não sei como é que eles deram para o elefante. Isso era uma quarta ou quinta-feira. Na sexta-feira o elefante levantou bom. Estava bonzinho já? Bom. Curou o elefante? Curou. Mas para nós marcou muito que foi assim, um verão, que o circo ficou ali do lado, que era do lado onde hoje é uma loja de materiais, bem perto da farmácia. E nós levamos quem nós queríamos de amigo no circo, sem pagar, sem nada, e ainda sentava lá na frente. Quantas vezes quisesse? Quantas vezes quisesse, foi o verão inteiro, assim. No fim a gente jogava ali no circo. E acompanhava o elefante lá ainda se apresentando? O elefante tinha o show dele e a gente via com prazer olhar ele bom lá na frente. Que interessante, né? Muitas histórias, então, do seu Ademir Mafra, da família Mafra aqui para Balneário Camboriú. A gente vai fazer uma pausa conversando com ele e voltarmos daqui a pouquinho, né, para uma sequência do bate-papo para mais histórias sobre Balneário Camboriú. É Memória BC, ficando eternizando esses assuntos interessantíssimos com pessoas que realmente fizeram desta cidade algo diferente na sua vida. Você está acompanhando Memória BC. O médico de família é o médico que está inserido dentro da comunidade. É o médico que sabe onde o paciente mora, onde o paciente exerce sua rotina. Então eu consigo captar todo o processo do adoecimento, né? O estabelecimento do vínculo, ele acontece a partir do olhar, da conversa, da amizade, do riso, porque aí mora um grande potencial de tratamento. A EMASA continua investindo.
faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde. ACEVO. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Acreditar no amor é ter a certeza de que unidos podemos tudo, inclusive construir um mundo melhor, onde o amor recebido é compartilhado e todos são protagonistas de sua própria história. Com muito amor, respeito e solidariedade, a Associação Amor pra Down desenvolve programas de apoio e participação social de pessoas com a síndrome em seus diversos contextos. Acesse amorpradown.org e saiba mais. Associação Amor pra Down. Aqui, o amor não conta cromossomos. Você está acompanhando Memória BC. Memória BC, programa gravado dia 1º de julho deste ano de 2019. Hoje o nosso convidado é o senhor Ademir Mafra, que tem farmácia aqui em Balneário Camboriú desde 1973, mais precisamente do dia 15 de novembro. O senhor se formou em quantas faculdades? O senhor disse que gosta de estudar, estaria estudando até hoje, né? Em 1984 eu me formei em enfermagem e obstetrícia. Aí depois eu fui me formar novamente em 2004 na faculdade de farmácia. E nesse trâmite a gente sempre fazendo alguns cursos para pelo menos assim se atualizar, que a área de saúde, se tu parar, acabou-se. Tu te acostuma e as coisas mudam, a medicina vai se modernizando. E no nosso setor também vai se modernizando, atender medicamentos mais específicos, doenças que de repente naquela época não tinha, hoje tem. Então tem que estar sempre estudando, sempre atualizado. Entende? E até hoje, pequenos cursos, às vezes algumas palestras, algumas convenções, a gente participa direto. Qual que eram as doenças mais tradicionais naquela época? Naquela época, assim, desde muita dor de garganta, gripe já existia naquela época, lesões por queda, por tudo, muitas mesmo. Afogamentos foram alguns pequenos, que naquela época já existia salva-vida, mas era bem no centro ali, né? Às vezes 1, 2 existiam, mas às vezes levavam afogado na farmácia, e daí não tinham o que fazer, o que a gente fazia? Encaminhava para o hospital, ou que quando era coisa pequena, o pai atendia, fazia os primeiros socorros e também encaminhava depois para o hospital do mesmo jeito. Entende? Intoxicações, principalmente, que naquela época já existiam. Uhum. O que apareceu de novo que lhe surpreendeu nesse período? As doenças mais novas, né, hoje. Então, desde a AIDS, no caso, e naquela época era muito comum a blenorragia, que era a gonorreia, e a sífilis nas doenças mais graves. E por incrível que pareça, hoje apareceram novas, né? Mas muitos atendimentos que a gente está fazendo hoje com receituário, tudo vindo dos médicos, voltou de novo a sífilis e a gonorreia, voltou novamente. E eu considero doenças gravíssimas. Uhum. Entende? Então são doenças que existiam naquela época, passou algumas décadas praticamente inexistentes, porque naquela época foi feito um trabalho em cima disso, mas agora retornou com quase, olha, um agravo bem grande, entendeu? Então são doenças, e hoje tem as gastroenterites que a gente mais pega, água-viva, queimadura por água-viva, naquela época existia também, exposição excessiva ao sol, outras doenças às vezes também de pele principalmente. E hoje também as novas só vêm mais resistentes e mais difíceis de tratar um pouco. E algumas, quando a gente faz a triagem, não, opa, essa damos um jeito. Não, essa tem que ter um tratamento ambulatorial ou senão hospitalar, aí a gente encaminha. Quantas farmácias tem hoje Balneário Camboriú, seu Ademir? Hoje, precisamente, eu não sei te dizer. A Secretaria de Saúde talvez tenha esses dados. Naquela época que o senhor falou ali, em 1973, tinham 3 quando o senhor chegou aqui, né? Hoje, mais ou menos. Hoje tem umas 120 para cima um pouco. 120 para cima. Muitas redes, né? Que hoje é a mídia, né? Da nossa época, eu lembro que
As primeiras vezes que eu comecei a participar de cursos de farmácia, essas coisas, falavam em 5.500 farmácias como a nossa no estado. E já há uma preocupação em algumas redes, mas na época só existia essa drogaria catarinense antiga. E hoje, atualmente, farmácias como a nossa, acho que se existir 2.000 é muito. E as redes, meu Deus, hoje tem, acho que se eu não sei te dizer precisamente, mas acho que mais de 5.000 redes no estado tem. E qual é que é o segredo de sobreviver em Balneário Camboriú com tanta gente trabalhando no mesmo ramo? É claro que muitos são os fatores. O primeiro, eu digo assim, um atendimento direto, específico, que eu digo, e com um profissional, entendeu? E o pai sempre ensinou uma coisa para nós, seja assim, tu vê a doença, tem que ser muito honesto, honestidade. Então é isso, é aquilo que tu podes fazer, pode, senão encaminha. E depois a gente tem uma fidelização de cliente desde aquela época. Entende? A fidelização é importante, o respeito ao cliente, o respeito aos medicamentos, porque se der coisas demais também fazem mal, vai intoxicar. Então assim, ó, se um só medicamento já ajuda, só um medicamento. Se só uma orientação faz parte, que qualquer, quando nós chamamos, eu chamo muito de medicamento, é tudo aquilo que é produzido em indústria e vendido na farmácia como medicamento. Agora, o remédio pode ser desde um chá, uma orientação, uma massagem, um emplasto, até qualquer coisa feita em casa. Então, às vezes, uma orientação de alguma doença, às vezes, psicológica, ou até uma intoxicaçãozinha leve, alguma coisa, a gente dá sem problema. Mas a consulta de farmácia hoje, ela é muito usada nas farmácias como a nossa, onde o profissional farmacêutico está presente no balcão. Entende? Então, isso habilita nós, amparado pela lei que existe hoje, a fazer. Claro. E é muito bom, isso compensa. Então, hoje nós temos a fidelização de cliente, o respeito de muitos, tanto que às vezes hoje eu restringi um pouco o meu horário, mas às vezes é tão bom quando eu chego na farmácia, tem alguns clientes esperando pelo teu atendimento. E eles saem felizes. E eu digo que a compensação do nosso trabalho é o pós-venda, é quando tu encontra ele em qualquer lugar e eles dizem assim, ó, Ademir, melhorei com o teu medicamento. Credibilidade, né? Isso, O senhor me atendeu, e eu não esqueci também, né? Eu fui lá na farmácia, o senhor me atendeu, ele nem lembrava, né? Mas também tanta gente vai lembrar como, né? Também, muito bem atendido, enfim. Vamos falar um pouquinho de política, então, né? Qual é a história? O senhor falou que seu pai foi candidato a prefeito em Camboriú. Isso, em 72. 72. Não se elegeu. Não. Né? O senhor também entrou na política. Isso. Qual é a sua parcela de contribuição política para Balneário Camboriú? Eu, na época que o pai foi candidato a prefeito de Camboriú, era uma legenda, né? Na época eram 2 candidatos de um partido, 2 de outros, e daí varia a legenda. Eu sei que ao todo foram 4.000 e poucos votos do outro lado e ao todo foram 4.000 e poucos votos do lado do pai, os 2 candidatos. Só que o candidato do pai fez 100 e poucos votos. O pai fez 4.000 e poucos votos, ou quase 4.000. Somando as 2 legendas, aí o outro candidato venceu, acho que foi por 45 votos, foi por poucos votos. Mas tudo bem. Em 88 eu fui convidado a entrar na política, mas para mim era uma novidade, que eu sempre vivia fora estudando. Aqui em Balneário? Em Balneário já. E participei, fiquei suplente, mas foi uma experiência ótima. E por incrível que pareça, em 2006 foi meu filho. Meu filho também entrou, também foi uma experiência, também eu fiquei na suplência, ele não ficou, acho que 5º ou 6º suplente na época. E como é que se fazia campanha em 1988? Na boca. Era no calçado, andar, não se gastava. Gastava palavras, e tu, como tinha muita naquela época, honestidade, principalmente na época do pai. Pois na minha época... Fio do bigode. No fio do bigode, no a palavra. Do bigode, na palavra. Da minha já foi um pouco diferente. Existia sim os aproveitadores, mas não. Como a gente tinha aquela educação paterna e materna já formada, não. Tu faz isso, ó, nunca te vende, nunca compra o voto, nunca faz isso, porque tu caiu nisso aí e acabou, tu não consegue mais te alinhar. Então, a honestidade é a que dá a credibilidade que tu falou ali. E o meu filho também já estava um pouco mais nessas últimas campanhas que já tinha esses candidatos aí que hoje estão não em Balneário, a nível nacional, né? Entrou a corrupção, entrou tudo, mas também meu filho fez a mesma coisa. Até se eu não gosto de falar em números, mas se tu vê o que o meu filho gastou, aquilo que eu te falei, foi uma mixaria pelo que os votos que ele fez. Então a credibilidade deu bastante votos a mim, que eu peguei a suplência mesmo lá, 4º
suplente, por eu não lembro. E o meu filho também pegou uma suplência de 5º ou 6º suplente. Tem a credibilidade da família, eu não digo o nome, né? Mas é interessante porque nós somos convidados por muitos eventos. E esses eventos, quando tu chega, às vezes, não é o Ademir Mafra que chegou, é o filho do seu Mafra, que o pai era chamado como seu Mafra. Aí depois eles corrigiu, Ademir, desculpa, eu digo, não, para mim é uma honra ser chamado do filho do seu Mafra. Entende? E isso é um respeito muito grande ao que o meu pai fez pela cidade. Uma homenagem, com certeza, né? Um prefeito que marcou, ou mais de um, enquanto o senhor resolveu vir para Balneário Camboriú, né? Pegar essa cidade, adotar essa cidade como sua também. Lembra? Eu lembro de um até que eu achei muito corajoso, eu chamava, esse cara é fera. Porque ele pegou nós, bem na adolescência, como nós acompanhávamos na praia tudo, né? Então o prefeito Meirinho, aqui arrebentou muito o muro e fez a Avenida Atlântica. Então, chegava na beira da praia, lá olhava aquilo, meu Deus, que coragem, né? E pegou muita gente, muito turista de fora, famosos. Mas ele foi lá e fez, e a Atlântica saiu. A Avenida Atlântica, que era um pedacinho lá, um pedacinho aqui, mas saiu praticamente por inteira, né? Depois vieram assim, as inovações em muitos setores da educação, o Armando César Guislandi, também eu lembro bem dele, ele trabalhava quieto, mas fazia muita coisa boa. Depois veio a época dos chutes, os chutes foi mais na área de construção. Depois veio o Pavan foi já na educação, na saúde também, ajudou muito também. Aí depois teve um pouco mais apagado, acho que do Castro, o Rubens, que eu considerei um prefeito muito inteligente também. Depois veio o Periquito, a era já mais moderna, né? E agora o Fabrício também. Entende? Então eu digo assim, a vida pública, ela trabalha no quê? Naquela necessidade que o teu município precisa e dentro da disposição financeira, o que tu tens de renda para trabalhar. Entendeu? Só que às vezes, claro, hoje na nossa área de saúde, eu considero Balneário Camboriú uma cidade privilegiada no atendimento. Até eu acho um crime o nosso hospital Ruth Cardoso ainda não ter sido regionalizado. Pois é. Entendeu? Eu acho que a coisa do Santa Inês passou, mas o Santa Inês na época serviu muito. Os atendimentos de alta complexibilidade, o Santa Inês também fazia. Alguém que o senhor lembra que trabalhou muito bem, que foi atuante na área da saúde, a sua área aqui em Balneário Camboriú, na área política, no serviço público? Na época eu conheci só o doutor Geraldo trabalhando como secretário de saúde, José Geraldo Flório, muito bom. Tá? Depois o Esposo trabalhou uma época também. E depois teve vários, né? Mas eu digo assim, não é querendo elogiar demais, mas eu digo assim, a nossa secretária hoje, Andressa, eu considero uma pessoa fenomenal, de uma inteligência enorme. Tem pena que ela não tem todas as ferramentas para dizer, não, vamos fazer disso uma coisa esplendosa. Porque já o fato dela conseguir administrar toda a saúde, para ela, olha, é uma guerreira, entendeu? Que a gente sabe, nós que estamos desde o início de Balneário Camboriú na saúde, tu sabes o que Balneário precisa, as deficiências, mas tu sabes o que pode ser feito dentro do limite. Entende? Então eu acho que Balneário Camboriú hoje faz, que teve algumas crises, algumas eras de prefeitos antigos que houve sofrimento, mas o Santa Inês, eu quero deixar aqui bem claro, nós naquela época, por isso que eu digo para ti, em 53 anos, nós nunca perdemos um paciente dentro do nosso estabelecimento. Pelo contrário, pegamos muitos casos gravíssimos. E toda a vida que nós levávamos, eles acolhiam muito bem. Na época, pegamos o doutor Murilo, o próprio doutor Jalgaia, entendeu? O Geraldo era mais pediatria, né? E assim sucessivamente com muitos médicos. Então a gente se dava muito bem com eles. E sempre nós fomos bem, depois recompensado perante a comunidade, que eu digo no pós-venda. Vinha a família, agradecia, o pai ganhava muita coisa na época, eu ainda ganho presentes pós-venda, entendeu? O pai ganhava muito, o pai ganhou desde porco, o que tu imaginar ganhou. Farinha, alimento, que tinha de sítio, linguiça, o que tu pode imaginar ganhou. E eu ganho de vez em quando também. O que o senhor pretende ainda para o futuro aqui em Balneário Camboriú? Eu digo que a minha profissão hoje, como o meu trabalho farmacêutico mesmo na saúde pública, como estabelecimento de saúde, eu digo que ele está limitado. Então, assim, eu espero que daqui para frente, outros que virão, porque eu estou aposentado, mas ainda estou na vida ativa. E quando eu tiver pés, eu vou continuar, e cabeça, entende? Mas eu espero que cada vez mais a saúde melhore, né? Mas eu acho que com essa presidência nova, a tendência é assim, ó, acabar com a corrupção, remodelar e começar a aplicar finanças ou
o que seja, em termos de financeiro, nos setores que mais precisam, né? Educação e saúde. E a saúde de Balneário Camboriú, eu ainda digo que hoje é uma cidade privilegiada, que atende toda a região, entendeu? Ela tem que ser sempre bem administrada, como é agora. Eu não reclamo da administração na área de saúde, não. Eu acho que dessa maneira nós vamos conseguir sempre, pelo menos aquela fama de um bom atendimento na área de saúde no município. E o que representa Balneário Camboriú para o senhor e para a sua família? Representa tudo. Nós somos bem acolhidos, é a nossa cidade do coração, apesar de eu voltar também, como eu te falei, que eu tenho domicílio nas três cidades, que é um privilégio, mas eu digo assim, ó, o que representa Balneário Camboriú na nossa saúde? Tudo. Que hoje, graças a Deus, os netos do meu pai têm profissionais em odontologia, na medicina, tem o meu filho e a minha nora que também estão na área de farmácia, e tem advogados, tem tudo, mas a área de saúde eu espero cada vez melhor e que cada vez que seja alguém diz assim, mas eu fui mal atendido. Não, vai saber por que foi mal atendido. Que de repente consegue. Então eu espero que essa saúde de Balneário, ela sempre seja cada vez melhor. Foi um prazer entrevistá-lo. Eu que agradeço o espaço, espero sempre trazer alguma informação na área de saúde e da nossa família. Seu Ademir Mafra, sendo entrevistado, programa gravado dia 1º de julho de 2019 no Memória BC. E sempre nós teremos uma atração para deixar marcado nessa história da nossa cidade. Até a próxima!